Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a literatura, a arte da palavra. Vamos ver que a literatura também faz parte da arte. Enquanto nós estávamos em sala de aula, eu falei um pouco para vocês sobre isso. Que não só a pintura, a música, né, as esculturas, não só isso é arte. A literatura também é arte, só que ela é uma arte diferente das outras artes. É o que nós vamos ver agora. Vamos lá. Literatura, a arte da palavra. A função poética da linguagem. A literatura, ela é uma manifestação artística, que difere das demais manifestações pela maneira como se expressa, pela matéria-prima com que trabalha, que é a linguagem verbal, a palavra. Nós observamos que as outras artes, elas têm outras matérias-primas. Por exemplo, se nós formos falar de pintura, nós teremos a matéria-prima, o quadro, a tinta, a pessoa que está sendo pintada, né, o pincel, tudo isso é o que está sendo utilizado como matéria-prima. Quando nós falamos de escultura, depende do material em que o autor está utilizando, em que a pessoa que está criando a escultura está utilizando como matéria-prima. Já na literatura, nós temos como nossa matéria-prima a linguagem verbal, a palavra. Então, nós temos como função poética, né, a nossa linguagem, a forma de como se comunicar. Só que nós vamos ver mais algumas coisas aqui para frente. Bora lá. Entretanto, não é por utilizar a linguagem verbal que todo e qualquer texto pode ser considerado uma obra literária. Né? Não é por utilizar a nossa forma de comunicação, que todo texto é considerado uma obra literária. Nem todo texto é considerado dessa maneira. Por isso que existe uma divisão entre texto literário e texto não literário. Há uma diferença, né? O texto literário, a função dele é mais estética, a beleza, chamar a atenção das pessoas. Já o não literário, a função dele é informar, é convencer, persuadir, é diferente, né? Então há essa diferença, mesmo que a linguagem verbal ela possa ser utilizada por todos nós, nem toda linguagem verbal é considerada uma obra literária, ok? O texto literário, ele se caracteriza pelo especial trabalho com as palavras, pelo evidente predomínio da função poética da linguagem. Foi o que eu falei para vocês. O texto literário, ele é caracterizado por chamar a atenção do leitor pela dificuldade na leitura, porque nem todo texto literário, a maioria, na verdade, quando nós lemos, não é de fácil compreensão, porque a ideia é essa mesmo, é trabalhar as palavras, é trabalhar bem aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo escrito. Fica evidente o predomínio da função poética da linguagem. A intenção realmente é essa, é trabalhar a linguagem de uma forma estética, com beleza, chamando a atenção do leitor. A função poética da linguagem ocorre quando a intenção do produtor está voltada para a própria mensagem, quer na estrutura, quer na seleção e combinações das palavras, ou seja, a preocupação do autor é com o belo, com a estética, a arte e a beleza. E a ficção, na verdade, né? E beleza também entra aqui. Então, olha só, gente, essa função poética ela está voltada para a própria mensagem do texto, a mensagem que está colocada lá no texto. E tudo isso, o que é que o autor observa? A estrutura, a seleção de combinação com as palavras, vou rimar ou não vou rimar o meu texto? Né? Se preocupa com o que é belo, com a estética do texto, com o que vai chamar a atenção realmente do leitor. Então, a intenção num texto literário, nessa função poética da linguagem, é chamar a atenção para o próprio texto, para essa estrutura, para a seleção, para a combinação das palavras, ok? E nós temos aqui modernidade e metalinguagem. O fazer poético, essa questão da função poética da linguagem, tornou-se compromisso de escritores modernos, ao mesmo tempo que projeta o texto literário em outra dimensão, ou seja, eles usam uma linguagem para explicar outra linguagem dentro do texto, com base em reflexões sobre a arte e a utilidade da poesia, sobre o trabalho do artista literário e sua função social. Não é só ter o texto lá, ele tem uma função social.
ele tem outras linguagens passando lá naquele texto, no poema em que nós estamos trabalhando, por exemplo. Ok, gente? Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão da função poética da linguagem, o que é um texto literário, um texto não literário. Exemplo de um texto literário é a poesia, né? As poesias são textos literários. Um texto não literário é um texto comum, que nós vemos uma notícia, uma crônica, é um texto não literário, porque ele não está utilizando a função poética da linguagem. Já para usar a função poética, a gente se preocupa com a estética, com a beleza do texto, com a combinação das palavras, com tudo isso. Lembrando que a literatura, ela é sim uma manifestação artística. Ela só é diferente das outras porque o seu material de trabalho, a sua matéria-prima, é a linguagem verbal, a palavra. Espero que todos tenham compreendido. Tchau e até a próxima.